Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 13. Chegamos ao final do nosso trimestre, lição de número 13, que tem como título geral, o título geral da nossa lição é Dons ministeriais, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a lição de número 13, a última lição do trimestre, tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. Nesse trimestre, esses 3 meses de aulas, de estudos, nós estudamos sobre os dons ministeriais, os dons espirituais, da lição 1 até a lição 6, foi a lição, os dons espirituais, e da lição 6 até agora, até a lição 12 precisamente, nós estudamos sobre os dons ministeriais. Então logo nós estudamos 6 lições de dons espirituais e 6 lições de dons ministeriais. E agora o resumo de tudo, onde vamos estudar sobre a multiforme sabedoria de Deus, sobre a mordomia, como usar os dons, como trabalhar isso, E conforme dissemos desde o início, essa lição ela teve uma parecida em 2010, 2014 tivemos uma igualzinha e agora concluímos com essa também, que é a mesma de 2014, E alguém até me pergunta por que tanta repetição, porque se faz necessário. Tem muitos membros que inseriu no corpo de Cristo, na igreja, principalmente nas igrejas da Assembleia de Deus, que não sabia desses assuntos, não são novos conversos, outros vieram de denominações diferentes e que não tinha esse escopo de estudo. Então se faz necessário sim a acontecer essas repetições, tá certo? Se faz necessário. Eu estudo e leio revista de escola dominical desde 1987. Eu sou ainda menino na fé, e muitos que desde 1040, desde 1940, desde 1950, enfim, eu comecei a estudar desde 1987. E já tenho várias revistas aqui repetidas e entendo que se faz sim necessário, tá certo? Depois dessa explicação, nós vamos trabalhar também essa lição, a multiforme sabedoria de Deus, E o texto bíblico em classe está pautado em Efésios, capítulo de número 3, versículo 8 a 10. E 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. Está escrito assim, Efésios, capítulo 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. No versículo 9 está escrito, demonstrar a todos qual seja a certa dispensação do ministério, aliás, dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que todo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas, 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns aos outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, com bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Então, o comentarista da nossa lição, pastor Elinaldo Renovado de Lima, ele fechou aqui com muita proeza, Com muita proeza. E nós somos agradecidos a Deus por esta oportunidade, tá certo? Então, quando Paulo
vai falar aos irmãos lá de Efésios, ele diz que ele era o pequeno entre todos, mas coube a ele a anunciar o evangelho entre os gentios. Deus o chamou para isso. Né? E aí ele disse, para demonstrar qual seja a dispensação do mistério, que dentre os séculos estava oculto em Deus, e que criou tudo, né, no caso, mas que agora, pela igreja, a multiforme saber de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Então, os dons, a vocação veio à tona, não é, conforme está escrito no texto, né? Isso para os gentios que não conheciam. Nós tivemos há um trimestre, ao ano passado, uma lição do livro de Efésios, uma lição muito boa, diga-se de passagem, não é? Onde tivemos experiências e oportunidades de estar aprendendo e ministrando as aulas na nossa escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é a maior faculdade, maior escola do mundo, não é? Tem bilhares de alunos ao redor do mundo, tá certo? Deus abençoe os nossos professores, nossos superintendentes, os nossos mestres que lecionam na maior escola do mundo, Escola Bíblica Dominical, tá certo? Então estamos finalizando esse trimestre, e no trimestre que vem estaremos também estudando um assunto muito importante, não é, que vai também nos levar a um conhecimento excepcional, principalmente na ordem, no contexto, aliás, histórico, né, no contexto histórico do povo de Israel, tá certo? Então, baseado nessa premissa, nós já vamos para a nossa aula, ok? Essa visão de Paulina, né, sobre a multiforme sabedoria de Deus, Pedro também teve a mesma proeza, a mesma visão, não é? E assim sucessivamente. Então vamos ver como Deus trabalha, como Deus distribui os dons ministeriais e os serviços, né? Os dons de serviço, dons espirituais e os dons de serviço, como Deus fez com a igreja, como Deus faz com a igreja, né? Então, tudo isso para servir o corpo de Cristo e cumprir, para que a igreja cumpra a sua missão na terra. Então, nós vamos ver como nós, os obreiros, somos dispenseiros do mistério divino e devemos administrar os dons visando a edificação do corpo de Cristo e também sobre o fruto do Espírito, né, que é pautado como isso se dá em nossa vida. Nós aprendemos de forma muito intensa essa temática e eu fico observando que muitos não servem e não fazem nada para que evolua-se e a igreja cresça na sua missão na terra, mas querem estar na igreja, tem essas questões que alguns chamam até de joio, né? Mas tudo bem, vamos focar aqui na lição. A multiforme sabedoria de Deus. Eu estava observando aqui nesta enciclopédia de Russell Norman Champlin, volume de número 2, não é? Ele vai trazer uma explicação dentro da etimologia dessa palavra, né? Essa palavra dispenseiro, que oikonomos, ela só vai aparecer no Novo Testamento, né? No original grego é a palavra oikonomos. Oikonomos significa gerente de casa, né? Significa o mordomo da casa. Então, baseado nesse contexto todo, podemos observar de que essa mordomia, esse dispenseiro, não é? Ele é o mordomo ou o gerente da casa, e nós vamos ver isso em Lucas capítulo de número 12, versículo 42, onde a Bíblia da CPAD, a Bíblia palavra-chave, ela vai trazer de forma sobeja essas informações sobre a etimologia da palavra, não é? É de fato um material, uma revista, uma Bíblia muito boa. Aliás, eu tenho-a como uma das maiores Bíblias aqui, das melhores Bíblias que a CPAD já publicou até hoje, né? A CPAD tem vários materiais
importante, várias Bíblias, mas essa Bíblia aqui, palavra-chave. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a irmã Iraci, lá da congregação de Jardim São Domingos, aqui em Guarulhos, São Paulo, que me presenteou no meu aniversário com esta excepcional obra, essa excepcional Bíblia, não é? Onde ela usa os melhores léxicos, tanto o grego como o hebraico, para trazer dentro do seu original a Bíblia como ela é, tá certo? Mas antes disso, nós vamos trabalhar a questão da multiforme graça de Deus. A palavra grega para esta, que deriva-se dessa palavra multiforme, é polupoikilos. Polupoikilos significa muito variado, multilateral, e tem outras palavras também aqui na Bíblia de estudo, na Bíblia, a palavra-chave, que cabe aqui também, mas vai ficar, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, no sentido de variadas, de modos de interpretação, enfim, Efésios capítulo 3, verso 10, né? Conforme está escrito assim, para que agora, pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades. O termo se refere à sabedoria de Deus, que é um dos atributos divinos. Vamos ver em 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, Jó, capítulo 12, verso 13, e Salmos, capítulo 124, verso 20, 104, verso 24, e é perfeita, né? A vontade, toda a sabedoria de Deus é perfeita. Está dizendo que, além de ser atributo divino, ela é perfeita, conforme Jó, capítulo 36, verso 4, né, e Jó capítulo 37, versículo de número 6. E também a sabedoria de Deus é poderosa, é infinita, é insondável, é maravilhosa, ela ultrapassa a compreensão humana. Por isso que ela é incomparável, né? Toda a sabedoria humana deriva da sabedoria de Deus, deriva de Deus, né? E assim sucessivamente, conforme nós vamos ver isso, em Esdras capítulo 7, versículo 25, e também Daniel 2:2. E Jesus é a personificação dessa sabedoria, ou da sabedoria de Deus, né? Jesus é a personificação da sabedoria de Deus, né? Então, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 24 e 30, né, que o Evangelho contém os tesouros, diz que o Evangelho contém os tesouros da sabedoria de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo de número 20, capítulo 2, versículo de número 7. Já a palavra sabedoria é oriunda do grego, do termo grego. Eu até elaborei um dia desse um material sobre toda essa originalidade, né, tá até no bloco de nota aqui do celular, sobre essa originalidade de Sofia, não? Então, que é usada aí como referência a Deus. Nós vamos ver a sabedoria atribuída a Jesus, aos homens, a multiforme sabedoria de Deus pode ser vista em suas palavras, também em suas obras, conforme o salmista já falava, o proverbista também confirmou isso no capítulo 2, né? Capítulo 2, verso 6, capítulo 8, verso 14, capítulo 3, verso 19. Então, em sua eterna sabedoria, né, Deus, ele visando a edificação e a capacitação e santificação da igreja para cumprir toda a sua missão na terra, ele colocou à disposição os dons espirituais, os dons sobrenaturais, que é os dons espirituais, né, a saber, a priori, e os dons ministeriais, que é os dons de serviço. Isso nós falamos em aulas anteriores. Se você ver no canal Rascunho da IBD, você vai ver que todas as aulas foram gravadas, comentadas, e também sempre na descrição deixamos informações aí para os irmãos pegarem, caso interesse, ok? Então, toda essa multiforme sabedoria de Deus, ela abrange, ela traz para a igreja um poder de edificação muito grande, porque é de Deus, é a sabedoria, é o que norteia a vida cristocêntrica da igreja, não é? Até porque a igreja, se não for cristocêntrica, ela é um mero salão, perde o teor de fé, teor de igreja, teor da razão, lógica, não é? Para o qual ela foi instituída, não é? Para edificação, por meio da palavra sacrossanta de Deus. Então, nós vamos ver o caráter
que aponta para os dons espirituais e dons ministeriais, as qualidades do bom dispenseiro, né? E assim sucessivamente. Então, os bons dispenseiros do mistério divino é nós, obreiros, igreja do Senhor, corpo de Cristo, não é? Então, o termo aqui deriva como eu disse no início, de oikonomos, né? E que quer dizer gerente ou mordomo de casa, né? Dispenseiro ou mordomo era alguém que administrava a casa de alguém que administrava casa, propriedade, negócio e outras coisas afins, desde que ele seja o administrador. Então, assim como dispenseiro dos mistérios divinos, não é? Então, tudo que temos na igreja não é nosso, tudo é de Deus. Então, se não é nosso, devemos ter cuidado, porque o dono vai cobrar depois, ele vai pedir conta depois, não é? Ele entregou para administrarmos, e se nós não tivermos essa visão, nós vamos depois ter que prestar conta. Querendo ou não, nós temos que prestar conta dentro dessa visão administrativa, porque tudo é de Deus. Então não faça coisa por sua própria vontade, não se aguce o egocentrismo, não aguce a sua vontade única, porque a igreja e a obra é de Deus, os dons é de Deus. Então nós, como os bons dispenseiros, devemos estar aptos a buscar, a zelar pelo dom, para que sejamos úteis, né, e eficazes dentro do contexto do corpo de Cristo, né? Então algumas características nós vamos ver do bom dispenseiro de Cristo, tá certo? Na nossa lição, nós vamos ver os dons espirituais, né? O primeiro tópico diz os dons espirituais e ministeriais, que são diversos. Então, praticamente, a lição propriamente dita vai fazer um repeteco das lições que lemos anteriormente, que tivemos, né? Eles são diversos, são amplos, né? Porque a sabedoria de Deus é multiforme e é plural. Ela manifesta seus dons, tanto espirituais como ministeriais. Tem gente que tem dons espirituais, mas ele não conhece muito ou não é usado para administrar. Então tem que colocar alguma coisa alguém que administre, que tem esse dom de governo, de governar, de administrar. Outros insistem. A igreja em muitos lugares perece por causa disso. Insistem porque ele não sabe fazer e não quer colocar para não perder. Ora, se a igreja não é sua, se a obra não é sua, se não tem nada a ver, você não morreu na cruz, por que segurar tanto? Né? Então deixa alguém que sabe fazer, você não vai perder crédito nenhum, nem com Deus e nem com seu próprio ministério. Não é? Pelo contrário, seu ministério vai ter excelência, porque você tem alguém capacitado para fazer, alguém que sabe fazer, que sabe administrar, que sabe distribuir conforme a sabedoria de Deus. Não é? Outros são bons administradores, mas não têm não trabalha muito a questão dos dons espirituais, não é? Dos dons espirituais, que deve ser inseparável. Ele deve ser inseparado da igreja. Não tem como a igreja viver sem dons espirituais. Não existe possibilidade alguma de que essa é uma junção que ela tem que trabalhar junto. Espirituais, governo, não é? Então, mas mesmo assim, se você não conhece, não sabe muito, não tem essa vocação, deixe alguém que administre. Você toca o barco e continua sendo usado por Deus na área que Deus lhe usa, na área que Deus mais trabalha na sua vida. Pronto, você vai ter sucesso no seu ministério, na igreja que você preside, na igreja que você pastoreia, tanto igreja local como campos, setores ou coisa assim. Então, deixa o povo trabalhar com liberalidade no Senhor. Ponto. No Senhor. Fora disso, aí cabe a você agir, tomar providências cabíveis para que a obra de Deus jamais venha a sofrer, né? E outro sim, os dons e a sabedoria é dádiva de Deus, conforme está na nossa lição. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à igreja para comunicar o evangelho. A dádiva do amor, a dádiva da filiação divina, o ministério da reconciliação, não é? Que Paulo, falando aos Efésios, trabalhou muito bem essa proposta, né? E no nosso segundo tópico diz assim, bons despenseiros, né? Bons despenseiros. Então, esses despenseiros, ele tem que trabalhar com sobriedade, vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local,
retirando-se da dispensa divina, ou seja, o melhor alimento para o rebanho, né? Porque você precisa ter o conteúdo, você precisa meditar na palavra, você precisa buscar a palavra, você deve, porque se sai das suas casas, vai à igreja ouvir uma palavra, não é a palavra minha, não é a palavra sua, é a palavra de Deus. Então precisamos ser despenseiro desses mistérios para que alimente o rebanho, não é? Aí Paulo destaca aqui a sobriedade, a vigilância do candidato ao episcopado, né? Então, como habilidades indispensáveis no exercício do ministério, capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 2. Então, são fatores indispensáveis que não tem, são inseparáveis. Você precisa, se você tem uma chamada, se Deus chamou você, Ele vai te dar a mesma vocação para você conhecer, meditar, buscar, porque tem aquele negócio que Deus chamou e tem alguém que chamou você. Se foi Deus que chamou, você vai se capacitar. Ele vai lhe capacitar. Se foi alguém que lhe chamou, você vai malhar em ferro frio o tempo todo, nunca vai dar resultado, porque você está no lugar totalmente errado. O dono da obra não chamou você. Você está ali porque alguém empurrou, que alguém achou graça, que alguém... E é muito fácil hoje fazer as coisas e colocar no colo de Deus, deixar a bucha para Deus. Ah, Deus fez isso. Nem tudo é Deus, não é assim não. Não é? Precisa ter vocação. Se você não participa de escola dominical, se você não vai para os trabalhos da igreja, chega atrasado, e muitos ainda chegam, às vezes a esposa trabalha na igreja, rege, faz alguma coisa, trabalha em secretaria, faz alguma coisa, e você, enquanto a esposa, você diz que é obreiro, mas você fica dentro do carro esperando, sem fazer nada na igreja, não arruma um banco, não faz nada, isso dentro da diaconia. E dentro do ministério, da palavra, enfim, você também não se dedica em nada, não quer, só critica. Aí quando chega uma oportunidade para fazer, quer fazer tudo de uma vez, achando que é o dono da cocada preta. Peraí, e o seu testemunho negativo lá atrás? Isso quer dizer que você renegou tudo aquilo que Deus propôs para que fosse feito. Então, lembre-se, a obra é de Deus, ela não é sua. Você pode dizer sim quando foi chamado e pode dizer não quando não foi chamado. Não é? É a mesma coisa, se um pastor dizer, você pode pregar hoje e você não tiver a palavra, você não tem a palavra, então diga não. Agora se você disser sim, estamos aí, estamos pronto, Deus tem uma palavra, colocou uma palavra no meu coração, mas as pessoas precisam ser sinceras dentro do ministério, as pessoas precisam trabalhar esse viés de dispenseiros. Se não tem na dispensa, não tem como fazer nada, não tem na dispensa. E assim sucessivamente. Então precisa buscar, precisa meditar, é o que está escrito na nossa lição. Essa lição é uma lição exortativa para nós outros obreiros da casa do Senhor. Não só os obreiros, mas a membresia, que hoje você pode ser membro, amanhã você pode estar na frente de um trabalho, na frente de um grupo, enfim, na frente de uma igreja, certo? E assim sucessivamente. Então o dispenseiro, o economos, oikonos, como eu disse aqui, ele é um mensageiro, um mordomo, alguém que administrava a casa de propriedade e tal. E qual era a atitude dele? Ele deve conhecer, conforme 1 Coríntios 1, 12, 1, aliás, buscar, 12, 31, zelar pelos dons, 12, 31 ainda, e para que sejamos úteis e capazes no corpo de Cristo, eficazes no corpo de Cristo. Então, temos aqui algumas características na nossa lição. Amor e hospitalidade. Tem que ser humilde, tem que ser abnegado, tem que ser santo, tem que ser sóbrio, justo e temperante. Não é aqueles camalhados parafatosos que quer brigar com Deus e o mundo, não aceitam uma observação, não aceitam uma crítica. Aceite, irmão, senta, escuta. A Bíblia diz que nós temos que ouvir conselho, não havendo profecia, o povo se corrompe. Os bons conselhos, precisamos sentar. Temos conselheiros, os homens da Bíblia, os homens do passado, os reis do passado e até mesmo muitos profetas e homens de envergaduras bíblicas, eles ouviam o conselho. Então precisamos sentar e ouvir, às vezes de onde você não espera que vai sair um bom conselho. Temos que trabalhar com pureza, temos que ser hospitaleiro, temos que ser paciente, aptos a ensinar. Os textos estão muito claros, humildade, por exemplo, temos que ser humilde. Capítulo 20, verso 19, abnegado. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 27, santos. Êxodo 28, versículo 36, Levítico 21, versículo 6, Tito, capítulo 1, versículo 8.
né? Inclusive, essa carta de Tito deve ser lida por todos os obreiros, tanto os novos que chegaram agora, quanto os mais antigos, para estar lembrando sempre, né? Tito, 1ª e 2ª Timóteo, tem que estar lendo. Ali está a descrição do obreiro. Se você não tem essa característica, diga: não é a minha vez, não é agora, não estou apto para isso. Aí pega só porque virou título agora. E a obra de Deus não é bem assim. A obra de Deus não é para ostentar, para você se ostentar em alguma coisa. A obra de Deus é para fazer, é para que seja feita, ok? Deus não vai dar crédito para quem não fez nada, ponto. Isso é sine qua non. Temos que ser hospitaleiros, temos que ser paciente, né? Temos que ser voluntário. Tem gente que só faz as coisas por dinheiro, parece o santo, tudo por dinheiro, né? Temos que ser estudiosos da palavra, temos que ser vigilantes, não podemos ser cobiçosos, temos que ser imparciais. Na hora de trabalhar a questão racional, é imparcialidade, não tem jeito, né? Temos que ser dedicados à oração, gentis, bons governantes de suas famílias, não é? Dedicados, porque tem obreiros que tudo bem, ele se veste bem, vai para a igreja e tal, mas os filhos, a família faz o que quer, até mesmo na igreja. E com essa época que vivemos nos smartphones, nós vimos muitos filhos de obreiros que eles chegam sem clausura na galeria e faz tudo, menos cultuar. Pode estar acontecendo Deus descer na igreja e está acontecendo milagres e maravilhas. Ele não está vendo nada, porque o smartphone não deixa, né? Então precisa corrigir isso, porque você é filho de obreiro, esse é o pai deve corrigir, né? Os pais e a mãe devem corrigir esse tipo de coisa. Então tem que ser bons governantes das suas famílias, né? Conforme está escrito em 1 Timóteo 3, versículo 4 a 12. Versículo 4 e versículo 12. Deve ser dedicados, deve ser afetuoso com o rebanho, não é aqueles caras que só quer bater, criticar. Não, tem que ser afetuoso com o rebanho. Observe direito onde é que está o problema. Quando tiver que tratar alguma coisa, vá direto ao ponto com a pessoa. Evite sotaque, jogar no ar muitas coisas. Você acaba trazendo desconfiança, ninguém vai confiar em você, né? Então o obreiro ele tem que ser aquele baú. Se você está pastoreando, está administrando, está ensinando, alguém contou alguma coisa, confabulou alguma coisa, pegue isso e guarde. Não fique jogando, deixando transparecer para a igreja que uma das coisas que a igreja não é boba. A igreja, ela conhece quem, como e porquê. Ponto. A igreja, ela é orientada por Deus. Se não tiver ninguém para orientar, o Espírito de Deus orienta, pode ter certeza, né? E assim sucessivamente. Então precisamos ter esses cuidados que são pertinentes à vida cristã que nos é proposta pela própria Bíblia, né? Então ele tem que ser forte na fé, tem que ter bons exemplos para o rebanho, né? Exemplo de humildade, se tiver que pedir perdão, alguém peça, se tiver que confessar, confesse, né? Precisamos trabalhar em cima de uma visão que não deixemos margem, né? Olha, fulano vacilou, errou, mas pediu perdão, ele tem hombridade, tem humildade, não é? Então, humildade é uma das bases do obreiro, né? O obreiro de Cristo não é o obrado, é o obreiro, não é? Ele precisa ter humildade suficiente para que, quando precisar, sentar para ouvir alguém, ouvir um irmão, que ele, às vezes, não é nem um irmão de púlpito, né? Mas é um obreiro que está vendo alguma coisa, ele você é pastor dele, ou coisa assim, ou professor. Olha, se o senhor ir por aqui e trabalhar assim, o que é que o senhor acha, o que é que o senhor pensa, não é? E assim sucessivamente. Os dons espirituais e o fruto do Espírito, eles são necessários, eles são totalmente necessários para a igreja. Eu quero lembrar aqui os dons que a Bíblia nos norteia, os dons espirituais e ministeriais. Dons de revelação, nós falamos isso nas primeiras aulas, né? Mas como estamos fechando o trimestre, vamos recapitular, ok? Vamos lá. Dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento do Espírito. Dom de poder, que é dom da fé, dom da cura, operação de maravilhas. E dom de expressão, que é dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. E dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não é? Então, estamos fechando esse trimestre com essa excepcional dissertação, explicação,
com esses objetivos, né? De edificar a igreja. Então, o dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre o dispenseiro de Cristo tem de ser administrada por ele com zelo, fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra de Deus adverte que cada um administre aos outros com um dom que recebeu, não é? Como dispenseiro da multiforme sabedoria de Deus, em Pedro capítulo 4, 1 Pedro 4:10, texto da lição de leitura bíblica em classe, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e poder. Então Paulo vai ensinar-nos, ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros do Evangelho e dispenseiros dos mistérios de Deus, temos que ser vistos pelos homens desse jeito, né? Quando alguém procura, sempre acontece isso, às vezes estamos vindo da igreja, o pessoal na rua está com algum problema, não é? Que eles não conseguem, eles chamam, pastor, você pode orar aqui, pode vir aqui, então Deus vai lhe usar nisso, né? Isso vai acontecer, não corra não, Deus vai lhe usar. Já aconteceu comigo várias vezes, e você, quando chamar para um conselho, procura, mas essa pessoa é descrente, sim, eles então não conhecem. Eu preciso apresentar que a multiforme graça de Deus e a sabedoria de Deus está em ação. Então, como dispenseiro, eu preciso entregar aquilo que Deus me propôs, tá certo? Nós vamos ver na Bíblia de Estudo Pentecostal, por isso que eu deixei ela bem próxima aqui, não é? Na página 1759, página 1677 e as demais, nós vamos aprender, ela tem estudos sobre esse assunto, que também é uma Bíblia publicada pela CPAD, uma Bíblia, um best-seller, né? Além de ser Bíblia, já é um best-seller publicado aqui pela nossa Assembleia de Deus, CPAD. Essas Bíblias precisam estar na sua biblioteca. Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia Plenitude, também é uma Bíblia muito boa, mas inclusive não pode deixar faltar a Bíblia Palavra-Chave, né? Precisa estar na biblioteca do ensinador, tá certo? E todo ensinador, ele é um eterno aprendiz. Não existe ensinador que não aprendeu. Todo ensinador é um eterno aprendiz, ok? Eu fecho aqui no terceiro tópico da nossa sessão, os dons espirituais e o fruto do Espírito. As necessidades dos dons espirituais são indispensáveis para a igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, os quais estão vivendo aí a real presença, não estão vivendo a real presença de Deus, né? Para salvar, para batizar, para curar enfermidades. Então, os dons espirituais são e ainda são necessários, né? No tempo da sequidão, que precisamos buscar mais a Deus. Isso podemos ver em algumas famílias, quando as pessoas buscam os interesses próprios, né? Então está dentro do carismata, no carisma, né? Fatores carismáticos dentro do contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Então precisamos voltar a ler a Bíblia dentro do seu, não como hábito sempre, mas como fé, como contexto, todos os dias ler a Bíblia. É interessante. Os dons espirituais são de extrema relevância para a igreja e vai cumprir a sua missão aqui na terra, mas eles não são mais importantes do que o fruto do Espírito. Capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é mais importante do que os dons, porque o fruto do Espírito é como você vive fora da igreja, não é? O fruto do Espírito vai nortear o que você é fora da igreja, vai apontar quem você é para os que estão de fora, né? Em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, o Senhor Jesus ele vai falar acerca de pessoas que iriam profetizar, expulsar demônio, fazer maravilhas, mas o Senhor não o conhecia. Então precisa, o fruto do Espírito, ele vai mostrar que ele gera em você, o Espírito gera em você o fruto, né, o seu fruto, e ele vai mostrar, aí você mostra o que você tem do Espírito, né? É isso que as pessoas precisam saber. Então, esse fruto ele vai produzir caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, não é? E assim sucessivamente. No canal Rascunho Teológico eu tenho vários vídeos que vou trabalhar essa questão da pneumatologia e da paraquetologia. Então, lá também tem informações sobre elas para possamos aprender um pouco mais, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue abençoando a sua vida, e no próximo trimestre
nós estaremos estudando uma lição também muito importante, conforme eu já disse. Deixa eu ver aqui qual o título da lição, o tema da lição que vamos estudar está aqui, não é? Nós vamos estar estudando sobre, deixa eu abrir, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, não é? As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, vamos trabalhar, eu indico material, tem um material muito bom, Jorge Forré, As Instituições de Israel, top, muito bom. Também um livro de Samuel Schultz, certo? A História de Israel. Também John Bright, também História de Israel, né? Vários outros materiais importantes e de grande relevância para o seu conhecimento. Primeira lição, para fechar o nosso vídeo aqui, é a ascensão de Salomão e a construção do templo. O reino dividido, que é Jeroboão e Roboão. A terceira lição é Acabe e o profeta Elias. A quarta lição, Elias e os profetas de Aserá e Baal. E o reinado de Acasias, lição de número 5. Lição de número 6 é o profeta Elias e Eliseu e seu sucessor. Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Não é? Lição 7 é o ministério de Eliseu. Lição 8, Naamã, curado da lepra. Lição 9, o reinado de Joás. E a lição de número 10 é o cativeiro de Israel, no Reino do Norte. E a lição 11 é o reinado de Zedequias. E a lição de número 12, o reinado de Josias. E a lição 13, para fechar o trimestre, último trimestre desse ano, nós vamos fechando aí o terceiro, na verdade, né? O terceiro trimestre, o cativeiro de Judá. O comentarista é Cleito Ivan Palmerim, né? Lá de Santa Catarina. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E até a próxima, canal.